Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Bom, a nossa aula de história de hoje vai ser sobre a história do anglicanismo. A gente vai ver como surgiu essa religião. É uma reforma religiosa que acontece na Inglaterra, tá? E para a gente entender um pouco melhor sobre essa dinâmica, primeiro a gente tem que voltar ao tempo histórico para vocês compreenderem um pouco melhor. Lá na Idade Média, para a gente relembrar, durante a Idade Média era muito comum a igreja ela ter influência sobre o posicionamento político. E esse posicionamento político, ele acabava gerando um conflito que era muito comum entre a monarquia e a igreja, tá? Por que esse conflito? Porque a igreja, em muitas questões, está aqui nesse parágrafo, a igreja, por muitos motivos e muitas questões, quando não gostava de uma lei, quando não gostava de um posicionamento político, ela simplesmente pronunciava. E a repercussão por causa da fé era muito grande, a ponto de fazer grandes monarcas a mudarem de ideia, a simplesmente passar por cima de alguma lei, deixar de lado, escutar conselho da igreja, porque o que a igreja dizia relacionava-se muito ao que as pessoas acreditavam, então assim ganhavam muito poder e influência utilizando a igreja. Então esses fatores são fundamentais para a gente entender que o conflito dessa reforma religiosa se dá quando Henrique, que é rei da Inglaterra, Henrique VIII, era casado com a princesa Catarina de Aragão. O que acontece? Eles acabam tendo uma filha apenas, de que ela supostamente seria estéril, que ela não poderia dar um homem, um herdeiro do gênero masculino, que era o que normalmente no patriarcado dessas ideias hereditárias na Europa se considerava que o herdeiro teria que ser um homem e ia passar basicamente a sua dinastia à frente. Diante desse rumor, por muito tempo Henrique tentou fazer uma fosse anulado o casamento com Catarina de Aragão, que era a rainha da Espanha, né, tinha origem espanhola. Para a gente considerar e lembrar, o Papa na época, Clemente, foi ele que indicou, né, e permitiu o casamento de ambos. Então era abençoado pelo Papa e de repente, com essa tentativa de anular, o Papa era muito amigo da família Aragão e não permitiu em nenhum momento esse tipo de atitude do Henrique VIII. Henrique VIII, então, o que ele faz? Henrique VIII ele acaba criando, se reunindo primeiramente com o parlamento, né, e criando um ato que é o ato de supremacia. E o que está presente nesse ato de supremacia? Primeiro, a separação da igreja da Inglaterra, que vai se chamar anglicana, da igreja de Roma. Ou seja, todas as propriedades da igreja católica na Inglaterra não é mais da igreja católica, agora é da igreja anglicana, tá? Mudança número 1, né? Então a religião oficial é anglicana, não é permitido mais o catolicismo e por conta disso a segunda mudança é o líder religioso do anglicanismo é o chefe supremo, né, da religião, que acaba sendo o rei. Então o rei da Inglaterra ele também é o chefe dessa religião anglicana. Tá? Diante disso, ele aproveita que ele é o líder religioso, que ele é o líder político e anula o casamento que ele tinha com a Catarina de Aragão. E aí se une com Ana Bolena, com quem ainda acaba tendo uma filha. Tá? É claro que ele vai conseguir apoio da nobreza e da burguesia, porque ambas que necessitavam de
ajuda e estar sempre presente nesse mundo que era real, acabam recebendo como uma bonificação para aceitar essa situação, né, a diminuição dos impostos e doações de algumas terras que estavam na posse da Igreja Católica. E criando a religião anglicana. Ele faz uma transição. Então, como que era essa igreja anglicana? Ela é a mesma coisa que a igreja católica. É a mesma coisa. Tem a missa da mesma forma, os mesmos rituais, as mesmas práticas. A única diferença é que muda o nome e muda o líder. Então a gente percebe que essa ação do Henrique foi simplesmente para tentar anular o seu casamento. Foi muito mais político do que religioso. E aí, para ele conseguir essa aceitação total entre a corte que estava presente com ele, ele acaba cedendo cargos, ele acaba diminuindo impostos, acaba dando terras, né? Então, juntamente com esse ato supremo, nós temos o surgimento da lei do cercamento. O que é essa lei do cercamento? Ele pega as propriedades da igreja, algumas ficam sob posse do rei, outras são dadas a membros do nobre, né, da nobreza, e nesse campo que era da igreja católica e agora vai ter uma propriedade privada, é aqui que vai surgir o lema, a ideia de bens, né, de propriedade privada, porque ela é doada a alguém para que ela possa exercer algum tipo de atividade remunerada. Por exemplo, uma empresa, a empresa que seu pai tem, por exemplo, ou parente, ou é uma propriedade privada, né? Então aqui vai surgir pela primeira vez a ideia de propriedade privada, a partir dessa lei do cercamento. Então o rei ele pega as trabalho. Qual que é a lei do cercamento? Que ele iria cercar essa propriedade para ninguém invadir, porque essa propriedade teria um dono. E esse dono teria que criar ovelhas. Criar ovelhas, porque as ovelhas davam lã, e uma das principais atividades remuneradas na Inglaterra na época era a manufatura. A manufatura que era a confecção de roupas, então eles utilizavam muito a lã. As primeiras indústrias que vão surgir na Inglaterra vão ser por conta dessa atividade da lei do cercamento. Então pensa, o nobre que ganhou essa terra, que é dono da propriedade privada, ele vai ter a propriedade dele toda cercada. Por quê? Do lado dessa propriedade privada vão ter outras propriedades privadas e vão ter outras que são propriedades coletivas para a produção agrícola. Então havia muitas pessoas que invadiam essa propriedade privada do nobre para plantar, para fazer outras remunerações. E por isso que ele criou uma lei que essas propriedades que foram dadas, foram doadas e que têm um dono, elas não poderiam servir como um processo coletivo. E aí, por isso que surge no capitalismo e nessa época da reforma essa novidade que é a propriedade privada. Beleza? Então ele vai ter a criação das ovelhas, surgimento de lã. O nobre que ganhou a terra não é ele que vai cuidar dessas ovelhas, então ele vai pagar pessoas para cuidar dessas ovelhas, para retirar essa lã e vai pagar um salário e vai ter o lucro dele, né? Porque boa parte desse produto vai às indústrias. A Inglaterra vai ser a maior exportadora de tecido de lã, de roupa, né, de vestuário de diversas cores, e isso vai deixar a Inglaterra rica, basicamente, entre uma das mais potentes nações. E o que acontece? As pessoas que viviam em algumas comunidades que eram coletivas. Então, por exemplo, imagine que a igreja tinha um monastério.
aqui naquela região. E o rei ele acaba dando aquele para um nobre. Simplesmente os monges têm que sair dali. As pessoas que trabalhavam naquela área têm que sair de lá, porque foi doada, é uma propriedade privada. Então vai ter muitas pessoas desempregadas. E essas pessoas desempregadas, o que vão acontecer com elas? Elas vão para a cidade e vai iniciar o processo de industrialização na Inglaterra. Ou seja, eles vão sair da manufatura e começar a fazer máquinas e ter uma industrialização maior, porque a criação de ovelhas nessas propriedades privadas serão muito altas. Então a Inglaterra vai acabar, né, se tornando cada vez mais rica por essa atividade. Então a gente percebe que a reforma religiosa ela ganha um cunho que é literalmente político. O interesse do rei de anular seu casamento, e aí porque não foi aceito, ele acaba simplesmente terminando com a igreja naquela região, criando a sua própria igreja, e aí ele anula seu casamento e faz os meios políticos de acordo com que o parlamento, a nobreza e a burguesia gostaria. Beleza, gente? O que é esse parlamento? É como se fosse uma Câmara de Deputados. Os políticos, líderes que são votados para participar de uma assembleia, essas pessoas fazem parte do parlamento. Beleza, gente? Bom, a nossa aula termina por aqui. Hoje eu não vou passar atividade para vocês. Eu vou, na próxima aula nossa, falar sobre contra-reforma. E aí, depois de contra-reforma, nós vamos fazer algumas atividades sobre Martinho Lutero, sobre o João Calvino e sobre o anglicanismo. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tudo de bom, até a próxima aula.